República Centro-Africana é um país que fica no cu da África, que já teve um ditador e que destituiu o seu próprio primo e basicamente a França destruiu. E hoje em dia está sendo destruído pela França, pela Rússia e pela China. Pessoal, fica até o final do vídeo, é uma história muito interessante. Eu fiz uma enquete nas outras redes sociais e eu descobri que até os angolanos não conheciam onde fica a República Centro-Africana. A República Centro-Africana é um país que fica no centro da África, chama-se República Centro-Africana, entendeu? República Centro-Africana faz fronteira com o Camarões, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, outro país aí esqueceu, Gabão. Então, esse país, República Centro-Africana, basicamente está no meio dos maiores conflitos aqui na África. Pessoal, todo mundo sabe que nosso canal aqui é muito especializado em falar sobre os assuntos da África e a história não é para ser lembrado com dor e sofrimento. A história é para ser lembrado com cabeça para aprendizado para não cometer os mesmos erros do passado. Bom, pessoal, a culpa é totalmente da França? É. A culpa é totalmente do cristianismo e do islamismo? É. Não é intenção minha meter culpa, por exemplo, nas crenças religiosas nem étnicas. Você vai entender. Bom, pessoal, falando da história contemporânea da África, requer muita paciência. Ouve com atenção, nada de levar no peito. Esse vídeo não é nada pessoal. Apenas é um indivíduo aqui preocupado, futuro sociólogo. Estamos? A partir de hoje, minha intro vai ser assim, futuro sociólogo. 1960 é assim que começa a história política que a gente conhece hoje desse país. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Depois da Conferência de Berlim, a França ganhou aquele território de bandeja. Como ganhou outros territórios, outros 15 territórios que ele vinha explorando. E, pasmem, todo o território que a França ganhou são territórios extremamente ricos, muito ricos. E as riquezas são iguais, porque existe compilado de todas as riquezas da África nesses territórios que a França foi ganhando. E basicamente estamos a falar assim, a França levou um tempo para consolidar o seu poder, de 1905 até 1930 eles foram se expandindo e claramente entraram logo, começaram a botar o cristianismo para tudo quanto é canto. Religiões de matriz africana, islamismo, converteram pelo menos a metade das pessoas. E claramente estamos a falar que o cristianismo era muito forte. E além disso também, com a ocupação francesa, o pessoal foi obrigado a pagar imposto de ego que eles nem consumiam. Eles batiam pessoas, matavam pessoas, claramente escravizavam as pessoas, obrigavam as pessoas a trabalhar sem nenhum tipo de rendimento, mas mesmo assim eles tinham que tirar dinheiro no para conseguirem pagar. Tribos fugiram do país e claramente estamos a ver que houve aí uma grande massacre, vamos chamar de massacre, por essas bandas, muita gente morreu, a taxa de natalidade caiu drasticamente, a taxa de mortalidade subiu drasticamente e estamos a falar assim, pessoal, foi uma coisa horrível. Em 1950, basicamente estava começando a surgir muita gente inteligente. As bandas da África tinham muitos nacionalistas e basicamente estava a incomodar os impérios. Impérios em questão, estamos a falar britânico, francês, belga e português. E claramente entre todos esses ali, todos eles deram independência da forma errada, mas aquele que mais foi agressivo foi o português. Só que na agressão dos portugueses, a gente acabou encontrando um furo que nos permitia crescer sem amarras profundas. Já os países francófonos não tiveram essa sorte. Eles decidiram criar uma elite, a França. A França e os seus homens burgueses decidiram criar uma elite que basicamente iria consolidar o poder. Estamos a falar já do neocolonialismo, né? Eles tinham que orquestrar aí um neocolonialismo extremamente eficiente para aí prosseguir com a exploração na África sem levantar muitas suspeitas. E claramente estamos a falar que os franceses foram um dos colonos muito mais inteligentes do que outros, como por exemplo os britânicos, os portugueses, os belgas. Em vez de deixar destruições em massas, eles acabaram deixando ali, implantando na verdade uma sementinha do mal. Então eles criaram uma escola de elite que treinava todo mundo que poderia incorporar os governos que eles iam deixar em toda a parte que eles passaram. E claramente a República Centro-Africana não seria diferente. Pois bem, eles conseguiram criar pessoas, eles botaram por ali, incorporaram um exército, até que em 1958, claramente David Dacko entrou no poder como primeiro presidente. Esse indivíduo aqui é o David Dacko. Entrou como primeiro presidente e o primo dele incorporava as Forças Armadas e servia como líder máximo das Forças Armadas. Ou basicamente se tornou o segundo homem mais poderoso. Estamos a falar de Jean Badel Bokassa. Só em 1960 eles foram reconhecer a independência. Basicamente, tempo vai, tempo vem. Em 1963, basicamente a França começou a registrar problemas da grana que estava para vir. E além disso também o indivíduo estava a fazer e desfazer, estava chamando muita atenção por causa das mortes
civis, ele perseguia opositores e claramente ele perseguia também os muçulmanos. Tempo vai, tempo vem. Em 1964, a França lhe chamou: vem daqui, mano, vem, que caçula lindo. Não pode fazer isso, estás a chamar muita atenção. Você não está vendo outros países como os Camarões, não sei lá o que. Lá está até golpe de Estado. Você não pode chamar muita atenção. Ele olhou e falou: tá bom, não chamar mais atenção. Basicamente chegou no país dele e cagou. Então a França decidiu criar aí um projeto, basicamente é uma operação mudança. Então eles meteram um indivíduo na jogada, o segundo homem mais poderoso. Fizeram a cabeça dele, Jean David Bocassa. Estamos a ver aqui muita patente, né? Sabe se esse indivíduo pertencia a onde? Às Forças Armadas Francesas. Ele lutou pela França na Segunda Guerra Mundial. Então não é qualquer um. Estamos a falar que é um indivíduo altamente condecorado e respeitado a nível mundial. Claramente ele chegou lá em 1965, no dia 31 de dezembro, tomou o país, deu um golpe de Estado. No dia 1 de janeiro de 1966, ele se autoproclamou presidente da parada toda. Os franceses nada fizeram contra isso, porque quando o golpe de Estado estava a acontecer, eles tinham uma brigada, uma equipe em prontidão para intervir em situações de golpe de Estado, mas eles preferiram tapar os olhos. Claramente foi projeto deles e blá blá blá. Então, o projeto foi dando sequência, até que Jean-Baptiste Bocassa, ele simplesmente também decidiu que vocês mataram o outro, quem vos garante que vocês não vão me matar? Então ele começou a ficar muito paranoico, desconfiado, começou a perseguir as pessoas, matava. Tem relato até de canibalismo, pessoal. Tem relato de canibalismo. Os que mais sofreram em tudo isso foram os muçulmanos e os cristãos. Então tempo vai, tempo vem. Em 1976, ele diz assim, olha, França, eu não sou mais vosso amigo, eu agora quero ser de igual para igual. Não quero ser vosso empregado. Eu vou ser de igual para igual com vocês. Eu governo um país muito rico, porque afinal de contas eu vou ter que obedecer vocês regras, vocês que estão lá na Europa. Foda-se. Ele se autoproclamou imperador da parada toda. Parece que é uma maldição, né, dos franceses. Sempre um imperador vem mostrando a fraqueza da França, hein? Os portugueses que vos digam. Os portugueses que vos digam. Os franceses, os imperadores franceses. Tá bom, a França foi lá, discutiu, falou não pode fazer. A França ficou muito chateada. A França não gostou nada disso. A França não gostou. Os Estados da América se tornaram um crítico ferrenho disso tudo. E basicamente todo mundo começou a criticar. Os panafricanistas dentro da África estavam divididos, claro. Estamos a falar, afinal de contas, de um país independente que está se emancipar, está se desligar totalmente da França. Alguns estavam a gostar, outros não. Pronto, mano. A crise humanitária começou. Em 1977, no ano seguinte, ele faz um desfile extremamente luxuoso, sentando numa cadeira de águia não banhada, feita de ouro, e teve um gasto de 20 milhões de dólares. Para um país pobre, como a República Centro-Africana, onde a população vive com menos de $1 por semana na época, é muita grana. Enquanto ele fazia os seus desfiles, claramente nós vimos a República Centro-Africana entrar em grande declínio. Milícias começaram a crescer, bué de separatista, as pessoas começaram a sofrer tanto repreensão dos milicianos, quanto a repreensão do governo. Então, basicamente, se tornou um lugar hostil para todo quanto é canto. Tempo vai, tempo vem. Em 1979, os franceses falaram assim, estamos cansados de você não está a nos dar nada, estamos cansados de você. Lhe tiraram do poder e meteram David Dacko de novo no poder, né? O fantoche leal. Então, pessoal, vamos dar um pulo na história. Sucessivo golpe de Estado, até nos anos 90. Anos 90 teve ali eleições democráticas, mas também foi Depois de 2 anos, golpe de Estado, e assim foi dando golpe de Estado, Só um golpe de Estado atrás de golpe de Estado, pessoal. Com esse sucessivo golpe de Estado, começou a nascer muitas milícias. E todos os indivíduos que acabavam entrando como presidente eram simplesmente cristãos. E claro, não era diferente, eles também reprimiam os muçulmanos civis morriam, milícias lutavam e blá blá blá. Prontos.
Em 2013, criou-se uma junta de todos os milicianos muçulmanos daquela parada, daquela região, com a ajuda dos milicianos terroristas do Sudão e de outros países vizinhos. Em 2013, marcharam até na capital e tomaram o país. Pela primeira vez em 2013, o presidente se tornou, o governo, na verdade, se tornou uma junta liderada pelos muçulmanos. Não demorou muito. Ele queria também ali uma transição pacífica, então meteu uma mulher como presidente de transição e depois, mano, o golpe vem, golpe vai, problema vem, problema vai. Então, pessoal, quando os muçulmanos chegaram no poder, a milícia que eles criaram saiu do controle. Começaram a matar civis inocentes cristãos. Todo indivíduo que era de qualquer outra religião que não seja muçulmana era morto nas ruas, buscavam as pessoas dentro de casa, massacres começou. Basicamente, as pessoas começaram a ser refugiadas, entraram nas matas, é onde eles viviam. Então, os cristãos, do jeito que eles estavam a ser muito repreendidos, e eles tinham muito poder e apoio ocidental, o que eles fizeram? Acabaram criando também uma milícia como resposta àquela milícia muçulmana. Claramente, se juntaram o cristianismo e outras religiões. Começaram também a entrar em fight. Só que não era diferente, porque a mesma coisa que os muçulmanos faziam, a mesma coisa que eles estavam a fazer. Chegavam nos locais, encontravam gente muçulmana, civis, inocentes, e matavam. Então, basicamente, entrou num banho de sangue. Problema vai, problema vem. Enquanto isso, as empresas estrangeiras estavam a explorar muitos recursos minerais. Já eles estavam, né? Capite? Tem petróleo naquelas bandas. Depois disso, em 2016, entra no cargo um novo presidente. Spoiler, é presidente até os dias atuais. Quando ele chega lá na presidência, ele vem com muitas promessas. Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, Y e X. É um indivíduo altamente trajado de um jeito ocidental. O sorriso é ocidental, tudo é ocidental. Então o que ele fez? Deu as costas no Ocidente. De fachada, claro, né? Mas deu as costas no Ocidente. O terrorismo, porque estava a se alastrar muito, o governo perdeu metade do seu território. Então o que eles fizeram? Chamaram o grupo paramilitar russo, o grupo Wagner, com os interesses do governo russo, eles entraram no país como troca para proteger o governo, eles exploram minas que são dos centro-africanistas. E claro, a China entrou também na jogada, a França voltou na jogada, outras corporações também entraram na jogada, e quanto mais o tempo ia, mais o governo perdia territórios. Então o que acontece hoje em dia? Tem diversas milícias essas que são comandadas por pessoas que são altamente puritanas e que basicamente cobram imposto da população. O que eles fizeram? Começaram a criar mini-república dentro da República Centro-Africana. Por exemplo, assim aqui na minha cidade, quem manda é uma milícia e a gente é obrigado a pagar imposto. E outra coisa, pessoal, não é novidade para ninguém que a França basicamente domina as economias das ex-colônias, imprimindo-lhes dinheiro. São países burros. Até agora usam dinheiro colonial. Entendeu? Deveriam fazer tipo Angola. Angola, na primeira oportunidade... Cu do português. O Kwanza é mais fraco que a moeda que é usada nesses países. Só que em troca, Angola tem uma economia mais autônoma que a deles. Entendeu? Bom, pessoal, até os dias atuais, a gente encontra diversos problemas conflituosos dentro da República Centro-Africana. Mais de 1/3, mais de 2/3, mais de 3/3, se é que se fala assim, é dominado pelas milícias. Milícias essas que acabam trocando os recursos minerais que eles exploram de certos territórios por armas. Então a gente vê um contraste, né? A riqueza traz a guerra e a guerra mantém a pobreza. Basicamente esse é o grande contraste que a gente encontra na República Centro-Africana e nos outros países africanos que a gente já vai falar aqui. É muito importante vocês entenderem que todo tipo de terror que se vive dentro de uma guerra, República Centro-Africana se vive. O que acontece na Síria acontece 10 vezes na República Centro-Africana. Só para vocês terem ideia, a República Centro-Africana é um país que tem muitas florestas. E o pessoal sai das cidades para se refugiar dentro das florestas. Vivem como nômades porque estão sendo caçados por milícias locais. E não estamos a falar assim que tem duas milícias. Estamos a falar que tem a milícia do governo, que incorpora com o exército francês, exército russo, exército chinês e outros grupos paramilitares internacionais, e o próprio exército local. Estamos a falar que tem
os muçulmanos que estão divididos em mais de 1000 milícias, estamos a falar dos cristãos que também estão divididos em mais de 1000 milícias, são mais de 1,5 milhão de pessoas que acabaram se deslocando do país. Alguns acabam voltando por questões toda de patriotismos e familiarismo, blá blá blá, mas boa parte das pessoas acabam fugindo. E só para vocês terem ideia, a República Democrática do Congo está em guerra, mas eles olham a República Democrática do Congo como um paraíso, porque é lá onde eles se refugiam. Então, o problema que acontece na República Centro-Africana é um problema que está a ser tapado com a peneira. Nada sai, apenas aquilo que lhes convém. Amanhã, quando morrer um indivíduo muito importante, as pessoas vão falar sobre a República Centro-Africana. As grandes mídias não reportam o que acontece lá, talvez porque é um conflito muito antigo, mas isso nada fala, porque conflitos do Iraque, Afeganistão, Israel aquilo que é Gaza, todos esses países, né, Cisjordânia, blá blá blá, são reportados até os dias atuais. Outro país também que é muito ignorado pela mídia internacional e pelos grandes influenciadores, estamos a falar do Haiti, que acontece algo semelhante, né, onde o governo acabou perdendo força nas mãos dos miliantes. Os milicianos são mais poderosos que o próprio governo. Então, pessoal, esse é um assunto muito importante. Eu contei de um jeito a vocês entenderem para se conscientizar. Nada de criar aqui movimento, depois me criticarem e blá blá blá. A ideia aqui é passar a informação de um jeito suave a ponto de não vos alarmar. Mas o que acontece na República Centro-Africana é um dos assuntos muito, mas muito sério. Pesquisa um pouco sobre os relatórios da ONU. Aquele pessoal lá não tem sonho, aquele pessoal lá não tem tranquilidade. Independentemente do lugar que você estiver, que seja seguro, podem te agarrar, te armar. Crianças são obrigadas a estarem armados. Taxa de mortalidade aumentou e é aquele contraste que eu vos disse, né? A riqueza alimenta a guerra e a guerra mantém a pobreza. Então é um ciclo vicioso sem fim. Inscreva no canal, ativa o sino das notificações e nos vemos à próxima. Muchacho!